como saber se está na hora de me aposentar ou não? Eu poderia dizer para uma mulher que agora, hoje, e poderia dizer para outra, nunca se aposente. Se você está vivendo esse dilema, se deve ou não se aposentar nesse momento, me acompanha nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que eu vou te inspirar com boas reflexões para que você tome a melhor decisão. E se quiser dividir comigo as suas angústias, as suas dúvidas, escreva aqui nos comentários qual é a sua situação que eu vou te responder. E não deixe suas amigas fora dessa, ou seus pais, seus tios, suas irmãs, seus colegas de trabalho que estão vivendo esse momento ou que já se aposentaram também, que estão precisando de um ajustezinho nessa nova vida que se abriu. Então a gente precisa aprender a analisar esse episódio, que é dos episódios mais relevantes da fase adulta, poucas pessoas falam sobre ele. E ele é muito importante porque com certeza ele vai abalar o seu tabuleiro. Se a gente pensar que a sua vida é um tabuleiro cheio de peças e que cada peça representa um aspecto da sua vida, a aposentadoria necessariamente vai causar movimento nessas peças. Mas essa movimentação pode ser leve, tranquila, ali de uma forma que você conduza sem grandes problemas, ou pode ser uma turbulência a ponto de colocar o seu tabuleiro de cabeça para baixo. Eu vou falar aqui hoje para você alguns aspectos para te ajudar a ter noção de quem é você hoje e o quanto você está preparada para se aposentar ou não. Se você já se aposentou, a análise serve para você também, porque você vai parar para pensar em como se encontra hoje no pós-aposentadoria em cada aspecto que eu vou falar. E também pode fazer uma retrospectiva de como foi o momento em que se aposentou, o quanto você estava preparado ou não, se foi uma decisão acertada ou não, e assim diante. Vamos começar pelo trabalho. A relação que você tem com o trabalho no momento em que vai se aposentar, vamos pensar que você está considerando essa possibilidade hoje. Será que eu devo parar de trabalhar? Não devo? Como está a sua relação com o trabalho hoje? Não estou dizendo de como era há 30 anos, que era muito bom, eu gostava muito, era muito interessante, eu me sentia valorizada. Mas e hoje? Você se sente bem fazendo o que está fazendo? Esse trabalho te agrega na sua vida, te dá motivação, te traz relação com pessoas interessantes, te dá reconhecimento social. Esse trabalho oferece uma renda maior do que ofereceria se você não estivesse nesse emprego. Ou esse trabalho te adoece, te exaure todos os dias no momento de ir trabalhar? Você se sente desmotivada? Você preferiria ficar em casa ou fazer qualquer outra coisa? Então, assim, não é muito difícil, para a maioria dos casos, chegar a essa resposta. Se o seu trabalho te agrega ou se ele te traz mais prejuízos do que vantagens. Esse é um ponto muito importante, porque para algumas pessoas aquilo está fazendo tão mal permanecer ali, que por mais que se aposentar seja desafiador, é melhor virar a página e começar uma nova história. Agora, mesmo em alguns casos, quando a pessoa já não gostava de fazer aquilo de nenhuma maneira, não quer dizer que ela não vai sentir a turbulência da aposentadoria, entende? Porque a aposentadoria também não é só o trabalho que você exerce. São as pessoas com quem você convive, é a estrutura do seu dia a dia, a marcação de horários para que você faça o que você faça, é um estruturador da sua vida, aquele trabalho, não é? É um movimento que se repete na sua vida há décadas. Então, mesmo que aquele trabalho não te sustente mais em termos existenciais, na relação com ele, e que esse seja um motivo para você suficiente para sair, não significa que você não vai sentir falta daquele contexto de trabalho depois que se aposentar. E vamos pensar que também, quando a pessoa se aposenta, ela precisa de um tempo para se adaptar àquilo.
Tem pessoas que continuam acordando às 7 horas da manhã, mesmo sem querer, porque estão tão habituadas a acordar naquele horário e seguir aquele protocolo, que quando elas já estão livres daquilo, elas não sabem voar. Elas ainda não conseguem desfrutar daquilo que elas receberam. Desfrutar do tempo livre é questão de aprendizagem. A gente não consegue de um dia para o outro receber de 8 a 10, 12 horas livres por dia e preencher aquilo com significado. Que delícia, eu tenho 10 horas livres por dia hoje, eu tenho um monte de coisa para fazer que eu goste. E isso não é tão simples assim. Para os homens costuma ser ainda mais difícil porque eles não têm tantos papéis sociais quanto as mulheres. O leque de ocupações na vida dos homens costuma ser mais restrito. Eles variam menos as atividades que eles realizam na vida e isso os deixa menos protegidos e mais vulneráveis aos desafios da aposentadoria. Então, se você puder, vai aí uma outra questão para se analisar hoje. Se você puder começar a investir um pouco do seu tempo em atividades diferentes para além do trabalho, hobbies, cursos, encontros com amigos, com amigas, isso já vai enriquecendo o seu repertório ocupacional e vai funcionar como um escudo protetor para a sua aposentadoria. Quanto antes você começar a fazer isso, melhor. Não existe uma data certa para começar a se preparar para a aposentadoria, porque se preparar para a aposentadoria é se preparar para a longevidade, que é se preparar para a vida, para o seu futuro. E cuidar do seu futuro é cuidar do seu presente. Quando você começa a ter um olhar de projetar sua vida lá para frente, hoje mesmo você começa a colher os frutos disso. Então não existe de que eu não gosto de planejar, eu não gosto de olhar para frente, eu gosto simplesmente de viver o hoje. Isso não te ajuda. É um mito de que ao se planejar você será uma pessoa sistemática, chata, entediada, de forma alguma. A vida cuida disso para você porque ela é tão dinâmica por natureza que ela não tem como ficar entediada. Se você se conectar um pouquinho com a essência da vida, ela injeta um movimento que não tem para ninguém. Então, seguindo nesse raciocínio das atividades, você já parou para pensar o que vai fazer depois que se aposentar? Não me diga que você vai viajar simplesmente, porque ninguém viaja 365 dias por ano. Para não ser radical, não vou falar que ninguém viaja 365 dias por ano, mas quem faz isso tem muito dinheiro no bolso e tem um perfil muito específico de gostar de passar tanto tempo longe de casa em lugares diferentes. E mesmo assim, uma pessoa que viaja todos os dias do ano, que é, para não falar que não existe, ela cansa daquilo um dia. Ela não vai viver viajando para sempre. O que eu quero dizer é, ter o plano de viajar não basta para o seu pós-aposentadoria. Você precisa pensar algo mais. O que mais você vai fazer? Porque para a maioria das pessoas, vamos pensar assim para cima, viajar 2 meses por ano, é bastante. Em geral, as pessoas que têm empregos fixos, têm 30 dias de férias por ano. Vamos dobrar isso, vamos colocar 2 meses como aposentada, você viajando. Você vai ter 10 meses para poder preencher com outras atividades. E a minha pergunta é, quais serão essas atividades? Você já parou para pensar um pouquinho nisso? Quanto mais específico for o seu plano, o seu projeto, mais chance você tem de torná-lo realidade. Então, quando você me fala, vamos voltar para a viagem, porque muitas pessoas me falam isso. Quando as pessoas me falam, vou viajar, tá bom, viajar para onde, por quanto tempo? Essa viagem cabe no seu bolso? Com quem você vai? Quando? Já pesquisou sobre esse lugar? Se existem algumas características que demandam de você ir
numa determinada época do ano? Já pensou se lá vai estar verão, se vai estar inverno? Se as lagoas dos Lençóis Maranhenses estarão cheias ou vazias? Se Paris vai estar congelante em janeiro, você dá conta desse frio? Não dá para caminhar na rua. Então, é uma preparação grande que você precisa fazer e ter para que você não entre nesse projeto voando, sabe? Como se não demandasse uma série de informações, de buscas e de decisões. A mesma coisa com relação a cursos. Eu vou estudar inglês, eu vou fazer dança espanhola. Ok, especifica esses projetos, por favor. Vai fazer inglês onde? Com quem? Vai fazer numa escola ou vai fazer particular? Online em casa? Quantas horas por semana? Quanto custa esse inglês? Cabe no seu bolso? O quanto verdadeiramente você está disposta a investir tempo no inglês para que alcance essa habilidade que você quer e para que o inglês se torne uma das atividades que vão preencher sua vida no pós-aposentadoria com significado. Porque também não é qualquer atividade que vai servir para você. Não adianta eu falar que para Dona Maria foi muito interessante fazer um curso de História da Arte lá na UFMG, uma disciplina isolada na Belas Artes, se você não tem a menor conexão com esse mundo, se nunca te interessou. Não adianta, não existe receita de bolo no mundo das atividades. Cada pessoa tem que se encontrar no seu labirinto ocupacional e o quanto antes você puder começar a percorrer esse caminho, mais tranquila será a sua transição. E se você que está me ouvindo é mais jovem, melhor ainda, você tem ainda mais o tempo a seu favor. Mas se você já é uma aposentada, mãos à obra também. Pode ser que você esteja precisando se adaptar melhor à aposentadoria. Eu estava dizendo um pouquinho antes que as pessoas gastam tempo para se adaptar, algumas mais, outras menos. Cada uma vai ter uma história com a sua transição da aposentadoria. Mas na literatura, um tempo considerado ainda normal são 3 anos de adaptação, porque todas as peças sofrem algum nível de impacto, né? A relação com as pessoas, com a sua família, a parte financeira, a parte ocupacional, a parte cognitiva, inclusive, porque o trabalho diário faz com que o seu cérebro seja estimulado obrigatoriamente pelas exigências que o trabalho traz, né? O casamento, a rotina, tudo isso vai se movimentar em algum nível, por isso que até 3 anos a gente considera que é um tempo normal para que você se adapte e para que a gente possa olhar para você e responder: você se adaptou bem à aposentadoria ou não, não é? E se não precisa esperar 3 anos para isso, procure ajuda profissional, procure um médico especialista, um psiquiatra, um geriatra, mesmo um clínico geral, alguém da sua confiança, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, profissionais que lidam com essa área especificamente, profissionais capacitados, especializados, se possível, se não, procure quem puder, para te ajudar nesse momento, se o seu caso for de realmente ter muita dificuldade, entrar num quadro depressivo ou realmente entrar em isolamento. Não espere que a situação se agrave ainda mais para que você procure ajuda. Tem solução, tem caminho e muitas pessoas podem te ajudar com relação a isso. Às vezes uma amiga em quem você confia, uma pessoa mais sensata, né, que possa inclusive encontrar mais vezes com você nesse momento, para que você não comece a se atrofiar dentro de casa e ficar fechada e cada vez menos participativa nas coisas da vida, recusando cada vez mais convites das pessoas. Isso não te ajuda, pode já ser um sinal de que o adoecimento está chegando. Não deixe ele tomar conta da sua vida. A vida é o maior valor, ela precisa ser vivida. E se você está se sentindo assim, é porque não está conseguindo encontrar o caminho sozinha. Vamos falar um pouquinho da parte financeira. Se você tem dívidas com bancos, empréstimos consignados, que são descontados do seu pagamento automaticamente, tente esperar um pouco mais. Tente se aposentar sem dívidas.
Por quê? Para a maioria das pessoas, o salário vai sofrer uma redução que costuma ser importante. E se você ainda estiver pagando essas parcelas, a quebra pode ser grande demais e te trazer um desconforto muito grande. É muito difícil viver num padrão, né? Ter um padrão de vida X e depois da aposentadoria, o momento que você pensava que muitas coisas boas iriam acontecer, que você poderia desfrutar de várias coisas, o dinheiro se torna uma barreira muito grande. Então não faça isso e, pelo amor de Deus, não faça empréstimos para outras pessoas. Cuidado com isso, para netos, para filhos, a não ser que seja uma situação realmente assim, de vida ou morte, urgente. Mas não coloque o seu salário para resolver questões financeiras de outras pessoas, porque você irá precisar dele. E se está chegando o momento da sua aposentadoria ou se você já se sente pronta para sair, não é o momento de fazer novos empréstimos, de fazer dívidas. Pelo contrário, é o momento de começar a enxugar os seus gastos, consumir o que realmente é necessário para que você coloque os seus recursos onde deve, onde vai te trazer experiências que vão te trazer desfrute, bem-estar, conexão com a vida, experiências novas. Aí sim, é um momento importante, delicado e que eu acho que você deve ter o seu salário para você, inclusive como possibilidade de começar uma reserva para o futuro. Sim, você tem futuro, sim, você pode acumular alguma quantia que vai te ajudar nas fases mais avançadas da vida, com compras de remédios, para contratar às vezes um profissional particular, um atendimento particular de qualidade, uma fisioterapia, um geriatra particular numa situação de emergência. Tantas coisas acontecem na vida mais à frente que o seu salário pode servir também, mesmo como aposentada, para poupar um pouquinho para essa outra fase que está lá na frente, que possivelmente você passará por ela, porque a chance de que viva muito é muito maior do que a chance de que você viva pouco. Então, a gente tem que ser conservadora com relação a isso. A gente planeja a nossa vida financeira como se a gente fosse viver pelo menos 90 anos. E a cada ano isso aumenta, aumenta, aumenta. A gente vê centenários por aí hoje com uma facilidade que antes a gente não via. Pessoas com 100 anos. Eu tenho uma vizinha no meu trabalho que tem 101 anos. Você vai atender alguém, chega uma pessoa de 103. Aí sua aluna conta que a mãe dela viveu 107. Isso está ficando cada vez mais comum. Então, zelo com o seu dinheiro. Zelo com o seu dinheiro, principalmente nessa fase de pré-aposentadoria ou aposentadoria. É hora de quitar as dívidas e começar a viver dentro do seu salário e também ainda é possível poupar um pouquinho para o seu futuro. E a relação com as pessoas? Isso também interfere bastante na qualidade da sua aposentadoria. Se o seu casamento já não vai bem, existe uma tendência de que ele piore depois de se aposentar. É igual querer resolver casamento tendo um filho. O desafio aumenta e aquela nova situação não vai resolver uma coisa que já não estava boa. Então, tente cuidar das suas relações antes. Na verdade, tudo de bom que você puder fazer para você, bons hábitos, cuidado com a sua saúde física, mental, antes de se aposentar, vai te ajudar nessa transição. Com relação às pessoas, a mesma coisa. Se você puder ajustar o relacionamento com as pessoas mais próximas antes de se aposentar, você vai ser poupada no pós. Tem pessoas que conseguem construir um projeto de vida conjunto com o marido, com a esposa e vivem uma aposentadoria muito legal, um momento diferente, com mais possibilidades, com mais autonomia, com mais liberdade. Mas o contrário também acontece, você precisa parar para pensar qual é a sua situação, o que tende a acontecer com você. Se também você se aposenta já com uma crise instalada ali como pano de fundo, né? A tendência é de que vocês tomem rumos diferentes. Isso não quer dizer que aconteça um divórcio, mas
provavelmente acontece um aumento do distanciamento, da desconexão entre o casal, se vocês não conseguirem ajustar os parafusos dessa relação. As amigas e os amigos, nossa, é outro ponto importantíssimo. Onde estão suas amigas e os seus amigos? Você tem mantido contato com eles? Ou você foi deixando que eles se fossem, com os anos de trabalho, com a chegada dos filhos ou não, com os cuidados dos seus pais que você foi assumindo? Onde estão as suas amigas? Resgate-as. Elas são preciosas. Muitas pessoas que chegam no final da vida dizem que contam com as amigas e com os amigos, muito mais, inclusive, do que com os cônjuges, do que com os filhos, do que com os netos e com os parentes. As amizades são os ouros que a gente escolhe para a nossa vida. Ligue mais para suas amigas, marque encontros presenciais, se não for possível, virtuais. Quem sabe escrever cartas como antigamente, colocar no correio, um sentimento delicioso que a gente pode resgatar. Mas não deixe que esses vínculos morram, porque a relação com uma amiga ou com um amigo é única. É uma relação diferente da relação com a família, da relação com professores, com vizinhos, com comunidade. Cada uma tem o seu valor, mas falando agora especificamente dos amigos, eles são especiais e merecem a nossa atenção. Se você se aposenta muito solitária, sem esse resgate das suas amizades, vai ficar mais difícil, porque como a aposentadoria já traz um desafio por si só, se você ainda tiver que cuidar disso, as coisas vão ficando mais pesadas, vão se acumulando e, de repente, você pode não conseguir lidar com tudo de uma vez sozinha. E quando a gente tem companhia, a vida fica muito mais leve, mais iluminada e sorri muito mais pra gente. Então, cada pessoa vai chegar à aposentadoria com a sua bagagem. Algumas pessoas falam só coisas boas sobre o seu processo de aposentadoria. Foi muito tranquilo, foi muito bom, eu tô ótima, eu tô adorando tudo que eu tô fazendo, eu me adaptei muito bem. Mas isso, gente, não veio de graça. Foram processos de aprendizagem que essa pessoa viveu ao longo da vida, mesmo que de forma informal, mesmo sem perceber, mas ela recebeu referências ou cuidou de determinados aspectos na vida dela, às vezes pelo próprio interesse naquele tema, e isso fez com que ela passasse por uma transição com tranquilidade. Entende? Então, se foi uma pessoa que já investia, por exemplo, em atividades de lazer, já era uma mulher que ia muito ao cinema, que saía com as amigas, que viajava, uma mulher que tinha um leque de interesses mais amplo, que já tinha feito terapia por bastante tempo, que já se conhecia, que tinha a vida emocional em dia, não tinha muitos acúmulos de questões do passado no coração, entende? Sendo casado ou não sendo casada, essa não é a questão nuclear aqui, mas é como ela foi lidando com a vida dela com o passar do tempo. Então, isso faz com que ela chegue mais preparada ao momento da aposentadoria. Diferente de outras pessoas que foram acumulando questões ao longo da vida, não foram limpando isso com o tempo e foram se fechando para a vida. Então são pessoas mais isoladas, que circulam menos, que tem um humor mais rebaixado ou inclusive um humor deprimido, pessoas com dificuldade de pedir ajuda, pessoas mais rígidas, esse perfil mais rígido dificulta muito, que tem mais dificuldade em aceitar mudanças, entende? Então, esses marcadores vão caracterizando pessoas que têm mais dificuldade ou mais facilidade para passar por transições. Peguem outras transições da sua vida. Como você reagiu quando se mudou de cidade? Quando perdeu uma pessoa querida, muito querida? Quando foi demitida? Quando faliu? Quando se casou? Quando se divorciou? Quando teve o seu primeiro filho? E como será que vai reagir quando se aposentar? A aposentadoria é mais uma transição na vida que vai exigir de você tudo isso que eu falei antes. Flexibilidade, saúde mental, contato com pessoas, resiliência,
leque ampliado de atividades, conexão com outras coisas, abertura para o novo, isso ajuda muito, entende? Então, se você quer se preparar para uma aposentadoria, tudo isso que eu estou falando conta. Ter projeto de vida, planejar, agir com antecedência, pensar antes de agir, mas nem tanto também. Tem uma hora que tem que decidir, fechar o olho e pular, né? Porque muitas coisas na vida, principalmente as mais ousadas, as maiores, são difíceis, geram medo, insegurança, a gente não conhece o outro lado. Mas depois que você já raciocinou, já reviu, já projetou, tomou sua decisão, fecha o olho e pula. Porque não vai ter um dia em que vai ser assim, ai que delícia tomar uma decisão que vai mudar minha vida radicalmente. Dá medo mesmo, né? A técnica da gelatina. A gente vai tremendo, mas vai e come a gelatina. Tem um limite o pensar e o projetar também, isso que eu quero dizer, certo? Então, se você quer se preparar para a sua aposentadoria, qualquer ação nessa direção, disso tudo que eu disse, vai agregando no seu quebra-cabeça de uma vida com qualidade pós-aposentadoria, numa longevidade com qualidade, entende? Peguem os seus pontos mais frágeis, cuide deles com mais carinho, porque provavelmente são eles que vão te demandar mais lá na frente. Sendo no pós-aposentadoria ou nas fases mais avançadas da vida, não importa. A aposentadoria é um episódio específico, que traz mudanças específicas sim, por isso que eu faço esse recorte, não é? Mas o futuro vai se beneficiar disso tudo que estamos conversando aqui da mesma forma. Então, o ponto é, aprenda a cuidar de você. Ninguém pode fazer isso tão bem quanto você mesma. A gente recebe ajudas, apoios, mas quem tem que pegar nessa enxada e capinar é você, não tem jeito. Eu estou aqui para te ajudar, te orientar, te inspirar, provocar reflexões de qualidade, com embasamento científico, para que você possa tomar as melhores decisões, para que você não caia nesse novo mundo da aposentadoria sem ter noção sobre isso, porque muitas pessoas, milhares e milhares de brasileiros, todos os anos se aposentam sem nunca ter ouvido falar sobre a aposentadoria no seu sentido mais amplo. As pessoas pensam muito nisso com relação às finanças, o que já é um avanço e é muito importante. Mas temos todos os outros aspectos para enxergar, considerar e cuidar. A sua vida é só fundada no dinheiro? Não. Tendo você menos ou mais dinheiro, o dinheiro é um dos elementos. Ele não resolve todos os seus problemas, né? Inclusive existe uma pesquisa do Mihaly, muito antiga, o Mihaly que escreveu a teoria do flow, de que eu gosto muito. Ele fala numa das pesquisas dele que depois de uma faixa de renda, eu não sei qual que é a faixa de renda, mas vou pensar aqui, vou chutar, literalmente chutar, R$3.000. O ponto é, se a pessoa já alcançou a dignidade para ter onde morar, comer, vestir, se deslocar e cuidar da saúde, depois dessa faixa de renda, esse salário, esse dinheiro interfere pouquíssimo na felicidade dela com a vida, pouquíssimo. Então sim, para quem vive em estado de miséria, o dinheiro muda radicalmente a relação com a vida e a felicidade. Mas acima de uma faixa, depois que você já conquistou o principal, o dinheiro muda muito pouco, né? E se você está me ouvindo aqui, eu acredito que possivelmente você faça parte dessa segunda camada que eu falei, de quem já conquistou uma casa, um salário, não vai passar fome, né? E consegue se vestir, deslocar e ter acesso à educação de qualidade. Então, o ponto é que muitas outras coisas precisam ser aprendidas e vistas, certo? Agora, existem questões organizacionais que também vão influenciar na sua relação com a aposentadoria. Por exemplo, o fato da aposentadoria ser abrupta de um dia para o outro dificulta, porque a pessoa não tem tempo de sentir aquela passagem gradativamente, de forma mais suave. É pá!
Você dorme funcionário e acorda aposentado. Aquele crachazinho que faz parte da sua identidade, que é muito mais do que uma identificação na camisa, aquilo deixou de ser seu e se você tentar entrar naquela catraca, você vai ser barrada. Isso é terrível, é desumano, mas infelizmente é assim que acontece na maioria das empresas do Brasil. Então, isso não depende de você, eu sei, mas se tiver qualquer possibilidade de que você faça uma transição gradativa, isso vai te ajudar bastante. Às vezes vai se aposentar de um emprego, mas no outro lado, onde você trabalha como autônomo, você pode permanecer, por exemplo, e o trabalho continua fazendo parte da sua vida, para não arrancar o trabalho de uma vez, principalmente se você gostar muito do que faz. Os planos de demissão voluntária também. Muito cuidado com isso, porque as empresas oferecem quantias às vezes muito tentadoras, quantias gorduchas, né, de dinheiro, e que você vai naquele impulso, não para pensar direito nos impactos daquilo na sua vida em geral, aceita de prontidão aquela proposta e sai sem nenhum tipo de preparação, sem, na verdade, querer parar de trabalhar, abrindo mão daquela vaga que você tanto lutou para conquistar, daquele trabalho que você amava, por uma quantia que, na verdade, não vai te trazer o que você perdeu. Então, cautela com as propostas de demissão voluntária. Outra situação importante da gente pontuar são as aposentadorias involuntárias, compulsórias, em que a pessoa ela é retirada daquela função, daquele trabalho, daquele emprego, sem que ela quisesse sair. Infelizmente, isso ainda existe muito. Aliás, eu nem sei se não existe um limite de idade em alguma empresa desse país para que a pessoa se aposente. Eu aprendi com a Mature isso, que esse marco cronológico deveria desaparecer, porque não é a idade que diz se a pessoa é capaz ou não de continuar contribuindo. É o estado dela, a condição dela física, cognitiva principalmente, porque pessoas muito competentes, no auge de suas carreiras, de suas habilidades, no auge de sua contribuição mais preciosa, aquela contribuição que foi lapidada por anos, elas são arrancadas daquele posto e vão para dentro de casa, sem nenhuma proposta, sem nenhum projeto, sem nenhum cuidado, sem nenhum caminho construído para que ela continue contribuindo com a sociedade. Tudo o que ela queria era continuar contribuindo, mas não foi oferecido para ela nada. O país ainda não fala disso, ela não foi preparada para isso também, então fica o Brasil cheio de demandas e pessoas que são verdadeiros diamantes escondidos dentro de casa com desejo de participação e impedidos de fazer isso. Então, talvez, se for o seu caso de estar chegando perto da idade de uma aposentadoria compulsória na sua empresa, talvez seja o momento de já ir se preparando, já ir fazendo um processo de passagem para que o corte não venha de fora completamente de uma forma tão abrupta e te arranque dali, como se a gente arrancasse uma orquídea de uma árvore que está explodindo em cores no auge da sua exuberância. Então, se essa for a regra, claro, a gente sempre pode construir caminhos paralelos, políticas públicas, discussões, inserir programas de preparação para aposentadoria nas empresas, mas também você precisa se proteger diante da realidade que existe. Então, fique atenta a isso. E se você estiver incluída nessa regra na sua empresa, comece a construir o seu desligamento gradativo e a sua preparação para uma vida sem aquele emprego, para que você não sofra o corte radical, né, vindo de fora, com essa história que pode ser tão bonita e tão nutritiva para você. Nesse livro, de que eu gosto muito, chamado Programas de Educação para a Aposentadoria, tem um capítulo chamado Aposentadoria, Crise ou Liberdade, da Cristineide Leandro França. E é isso, se você tem uma construção pregressa que te permitiu acumular capitais de saúde física, de saúde mental, flexibilidade, recursos financeiros, rede
sociofamiliar de proteção, pessoas queridas próximas a você, se você tem uma boa relação com o envelhecimento, a chance de que você viva a aposentadoria como liberdade é enorme. Agora, se pelo contrário, você foi uma pessoa mais isolada, mais quietinha no seu canto, com poucos ou nenhum amigo ao longo da vida e muito reclusa em casa, rígida, sem conseguir cuidar da sua saúde mental, com humor mais depressivo, com uma relação com a vida já mais sofrida por diversos aspectos, a chance de que você viva a aposentadoria como crise é maior. Então isso depende realmente de quem você é, mas a boa notícia é de que a gente pode interferir muito nisso, muito mesmo, depende muito da sua disposição em mudar, da sua disposição em se perceber, em se enxergar, enfiar o pé na jaca mesmo, para reinventar a sua vida. A aposentadoria traz em si uma oportunidade de renovação dos projetos, é um momento que para muitas mulheres que já tiveram filhos, os filhos já foram criados, já cresceram. Para quem não teve, agora você é mais livre ainda do que nunca. Pode seguir reencontrando novas atividades, ousando, experimentando atividades inéditas e fazer desse momento, quem sabe, a melhor fase da sua vida. Sim, existem mulheres que falam isso e é verdade. Não é porque se aposentaram que viverão a melhor fase da vida, mas é porque viveram determinadas coisas, construíram, fizeram acontecer, se prepararam e aí sim se libertaram e fazem dessa fase a melhor fase da vida delas. Isso é muito interessante, isso me instiga muito e me dá muita vontade de aprender a fazer isso. Eu me coloco em processo de aprendizagem o tempo inteiro, porque eu olho para o lado, vejo uma mulher dessa que me inspira e falo, se ela conseguiu, por que eu não posso conseguir? É claro que a situação de cada uma é diferente. Cada uma tem uma renda, vive num lugar do país, tem seus traumas, suas dores, seus desafios, mas todas nós temos manobra de movimentação para construir mudanças. Disso eu tenho certeza. Então, saia dessa cadeira. Chega uma hora que tem que enxugar as lágrimas, tirar a poeira da roupa, levantar e dar um basta no sofrimento. Você precisa cansar de sofrer. Entende? Ninguém vai te tirar daí. A gente pode te ajudar. Eu posso oferecer um lenço, um conteúdo. Alguém pode levar um lanche para você, fazer uma sombra. Mas assim, a batalha é sua. A gente pode compartilhar as nossas batalhas, vamos. E com isso, criar uma grande revolução. A revolução da aposentadoria, a revolução da longevidade, a revolução das mulheres, da sua vida. Porque se você lutou até hoje e não conseguiu sair do lugar, não conseguiu ter um sentimento de que você hoje desfruta disso que você plantou, tá errado. Tem alguma coisa errada nisso e você precisa descobrir o que é. Estou aqui para te ajudar. Escuta o que eu tô te falando, porque o que eu digo não é simplesmente da minha cabeça. Eu sou terapeuta ocupacional há 17 anos. Eu atendo pessoas com dificuldades de realizarem as atividades que elas querem ou precisam realizar. Então eu tenho muita experiência em acompanhar pessoas em processos de mudança. Situações, inclusive, muito difíceis, muitas vezes muito graves. E, além disso, eu fiz um mestrado nessa questão da aposentadoria. Eu aprofundei, eu mergulhei nesse tema do que é sair de uma vida com o trabalho para uma vida sem o trabalho. Então, eu sei o caminho. Eu sou mulher, eu acompanho mulheres e eu atendo pessoas na área da saúde e na área da educação. Vem comigo que eu tenho certeza que com esses vídeos você vai começar a construir a sua revolução. Se você gostou desse vídeo, curta e lembre-se, compartilhe com pessoas que estão vivendo esse processo da aposentadoria. O antes, e o antes pode ser qualquer fase da vida, porque nunca é cedo para começar. O durante, o momento da decisão e o pós-aposentadoria também. Quem já fez a virada, mas está precisando reinventar, renovar, se reconectar com a vida de uma forma diferente. Eu espero ter ajudado, eu espero que vocês tenham gostado.
Até o próximo vídeo.